Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM. Olá, viva, então muito boa tarde, seja bem-vindo ao Falando Com de hoje. O Falando Com de hoje é com o presidente do Lusitano de Évora, Pedro Caldeira, de que eu desde já lhe desejo uma muito boa tarde. Pedro, viva, boa tarde. Olá, Joaquim, boa tarde a ti e a todos os ouvintes da Rádio Diana e muito obrigado pelo convite para estar aqui à conversa contigo. Pedro, presidente do Lusitano, eu quero te fazer uma pergunta. Como chegaste a presidente do Lusitano, um clube que sempre tu conheceste, exceção feita, começaste nos Salesianos a jogar futebol, depois passaste para o Lusitano, mas a minha pergunta é no sentido de como chegaste a presidente do Lusitano? Foste convidado? Foi um sonho antigo ou não havia mais ninguém? Eu sou do Lusitano desde que me lembro de existir e tive a honra de ser atleta do Lusitano há alguns anos e sou amigo pessoal do Luís Valente e em determinada fase da direção dele o Luís falou comigo em relação aos problemas que o Lusitano estava a passar e algum apoio que necessitava para as diversas pastas que estavam em cima da mesa na altura. E nesse sentido, enquanto lusitanista e amigo do Luís, tentei agilizar e estabelecer alguns contactos, nomeadamente com um advogado que me dá o prazer de ser meu amigo pessoal, que é o Dr. Luís Carlos Candeias, no sentido de ele poder ajudar o lusitano e defender o lusitano. E também, enquanto patrocinador do clube, também, a minha empresa é há alguns anos patrocinadora do clube. E o Luís começou, pouco a pouco, a falar comigo, a dizer-me que achava que eu seria a pessoa certa para dar continuidade ao projeto e para herdar dele o lugar do presidente do Lusitano. Nunca foi uma ambição minha, disse-lhe claramente que não fazia parte dos meus planos e que não queria sequer pensar nesse tema, porque tenho uma vida profissional agitada, com negócios. Mas a conversa foi evoluindo e ele foi fazendo mais algumas abordagens e entretanto as pessoas que estavam naquele momento a ajudar o clube a meu pedido também me disseram que achavam que só faria sentido continuar se realmente eu aceitasse ser candidato à presidência do Lusitano. E mostraram que também só estavam disponíveis para continuar a apoiar o Lusitano se eu realmente me candidatasse. Ao fim e ao cabo fui um voluntário à força, nesse sentido, porque se não aceitasse esse repto, isso representaria que essas pessoas também não estariam dispostas a ajudar e se os problemas eram complicados de resolver, sem ter este tipo de apoio e sem custo, as coisas seriam mais complicadas. O Luís também já estava saturado e cansado, fez a parte dele durante 8 anos, e pronto, e depois de ponderar, decidi então realmente avançar para tentar ajudar o Lusitano. Isto perguntavas-me também se foi por vontade ou se era o único. É normal nestes clubes, quando as coisas correm bem, de vento em popa, aparece muita gente a querer pegar nos clubes. Quando as alturas são conturbadas e há muitos problemas, normalmente essas pessoas não aparecem e na altura partiu que não havia realmente mais ninguém disposto a pegar no clube e acabou por ser com muito gosto que de uma forma inesperada, sem qualquer tipo de planeamento, mas presidir aquilo que era o único clube que eventualmente eu poderia fazer parte de uma direção, era sem dúvida o Lusitano e nunca outro. O meu papel de dirigente desportivo iniciar-se-á e terminará dentro do Lusitano. Pedro, falaste em problemas porque foi coisa que nunca faltou ao Lusitano ao longo do seu historial e já lá vão 100 e tal anos. Como é que encontraste o clube? Então, quando nós entramos, sentimos, e eu já estava por dentro dos problemas, porque como estava a tentar ajudar a resolvê-los, ainda que indiretamente, estava por dentro de algumas das pastas. Realmente, depois quando entramos no clube e vimos que havia desorganização a nível dos sócios, as coisas estavam desatualizadas, a nível de secretaria, que era coisa que não existia. Portanto, era um clube a trabalhar com graves limitações e, para além dos problemas, essa desorganização, por falta também de apoio, porque o Luís não teve a sorte que eu tive de ter pessoas capazes ao lado dele para ajudar. Eu, felizmente, tenho essa sorte. A reorganização do Lusitano enquanto clube a nível administrativo deve-se essencialmente a uma, duas pessoas, a Menas, Jeremias, que têm feito um trabalho
extraordinário pelo Lusitano. O Luís Santos nessa área também ajudou muito, portanto o clube foi-se organizando e hoje felizmente está organizado. Pedro, há aqui 3 fatores que eu te quero perguntar. Primeiro, a situação da Segurança Social e Fisco e também a recuperação de sócios. Portanto, quando saiu o Lusitano, tem nesta altura por volta de 1.700 sócios a pagar. Como é que estão as coisas, primeiro, em relação ao Fisco e à Segurança Social? Então, em relação à parte dos sócios, o Lusitano, quando nós entramos, tinha sensivelmente 700 sócios pagantes. Neste momento já ultrapassámos esse número dos 1.700, realmente tem havido uma adesão grande da parte dos lusitanistas a associarem-se ao clube e a acreditarem nesta direção e o meu muito obrigado para eles. Em relação à questão das finanças e da segurança social, nós assim que entramos contactámos essas entidades no sentido de fazer acordos. Conseguimos estabelecer acordo de pagamento. Primeiro conseguimos baixar muitíssimo a dívida às finanças, porque havia muita coisa que estava prescrita e que nunca ninguém analisou. A dívida baixou de perto de 200 mil euros para qualquer coisa como 52, 53 mil euros na altura. E estamos a falar de agosto de 2019. Eu também posso em julho, este acordo foi feito em agosto. E ficámos com a situação regularizada. Portanto, estamos a pagar neste momento e desde essa data 2.000 e qualquer coisa euros mensais às finanças e estamos a pagar contas redondas 400 euros à Segurança Social. Esse plano está cumprido na íntegra até agora, sem qualquer prestação por pagar. Nesta altura do Covid, o Estado deu a possibilidade destes acordos de pagamentos nestes meses de confinamento não serem pagos. Obviamente o Lusitano utilizou essa ferramenta legal. Portanto, o acordo está a ser cumprido. Portanto, há uma situação que tem a ver com o negócio da Silveirinha, de umas faturas que foram emitidas, em que nós contestámos junto das finanças, porque esse negócio era uma permuta, não teria que ter sido nada faturado ao Lusitano. Contestámos, contratámos um fiscalista para defender esse assunto. Na jurisprudência encontramos vários casos semelhantes em que foi dada razão a quem achava que esse tipo de faturas não deveriam ser emitidas. Está em tribunal neste momento, estamos otimistas em relação a isso. E será um assunto, porque se essas faturas foram emitidas e foram emitidas indevidamente, as pessoas responsáveis pela emissão dessas faturas irão ter que responder, obviamente, no sítio certo, pelos transtornos que essa situação tem causado ao Lusitano. Neste momento, o Lusitano é um clube cumpridor com o fisco, é um clube cumpridor com a segurança social. Felizmente, não só a esse nível, como a nível de ordenados, temos tudo em dia, tudo pago. Desde que nós entramos na direção, não houve ninguém que tenha prestado serviço ao clube e tenha ficado com €1 por receber. O Lusitano também tinha credores, havia credores também no Lusitano. Como é que está a situação com os credores? Credores como? Pessoas a que o Lusitano estava a dever dinheiro, particulares, por exemplo. Aquilo que foi feito, ainda pela anterior direção, foi tudo o que havia coisas como quantidade de anos, que não sabia bem o que era, não havia documentação, não havia nada. Então o Lusitano nas suas contas assumiu que neste momento não tem dívidas. E os credores que existam têm que fazer chegar ao Lusitano realmente que o Lusitano lhe deve isto ou aquilo ou outro. Já houve algumas pessoas que nos contactaram e até agora as pessoas que contactaram os problemas ficaram resolvidos. Pedro, o Lusitano tem os grandes potenciais do Lusitano é a formação. Como é que está a formação no Lusitano? Como é que funciona a formação no Lusitano? Então, o Lusitano Ginásio Clube neste momento tem uma direção em que não vive no regime presidencialista, ou seja, não é o presidente que toma as decisões em relação a tudo. Só uma coisa que aprendi nos negócios é que há que delegar funções e que as pessoas certas devem estar nas pastas certas. A pasta da formação está entregue ao Zé Rui, pessoa em que eu confiava logo à partida, por isso o convidei a fazer parte da lista e à medida que o tempo passa, mais certeza tenho que o Zé Rui é a pessoa certa, no sítio certo, pela pessoa que é, pelo amor que tem ao clube, pela sua capacidade enquanto profissional e competências técnicas ímpares, naquilo que diz respeito à formação.
Portanto, tenho confiança total nele, tem carta branca para decidir da forma que achar melhor na área da formação, e os resultados da formação do Lusitano estão à vista, não é? Equipa sénior, como é que está a equipa sénior? Como é que funciona a equipa sénior? A pessoa que está responsável pela pasta do futebol sénior é o Zé Coelho. Tenho máxima confiança nele também, tem conseguido com poucos recursos fazer e termos sempre equipas competitivas. Mais uma vez a mesma questão. Eu não me envolvo muito ou quase nada na parte do futebol, das decisões dos jogadores, de quem se contrata, quem não se contrata. Ele está muito mais por dentro disso do que eu hoje em dia, e confio nele. Este ano a equipa do Lusitano de Évora teve o revés da paragem do campeonato, que ficou decidido na semana passada, que não será retomado. As nossas ambições eram claras e assumidas desde o início, que era a subida de divisão. Infelizmente, esta pandemia, para além de coisas muito piores e muito mais graves que trouxe à vida de todos nós, trouxe mais essa dificuldade ao Lusitano, e temos que ficar mais um ano no Distrital, que não é o sítio onde queremos estar. Sendo assim, nesta altura, o clube está sólido, está tranquilo, está a cumprir as suas obrigações, enfim, é um clube descansado. Mas na questão de ter seccionistas a controlar tanto a formação como o futebol sénior, sempre tens uma supervisão da situação, ou não? Claro, estou a par de tudo aquilo que se passa. E há uma linha que foi definida de forma muito clara quando nos candidatámos, quando esta lista se candidatou. Aquilo que dissemos aos sócios é que o projeto do Lusitano passa claramente pela formação e o aproveitamento dessa formação. Portanto, a linha está definida, sabemos o que é que queremos, temos orçamentos definidos para cada época, sabemos de onde é que vêm as receitas que são utilizadas em cada uma dessas áreas. As coisas ficam aprovadas, e a partir do momento em que estão aprovadas, a execução, cada um executa dentro daquilo que é a sua área, quer seja na parte administrativa com a Mena, quer seja na parte do futebol sénior com o Zé Coelho, quer seja na parte do futebol de formação com o Zé Rui, quer seja na parte contabilística com o Dr. Zé Correia, quer seja na parte das instalações e do património do clube com o Sr. Alfredo Barrambana, que também tem sido uma pessoa e um lusitanista. É difícil definir as pessoas porque estou rodeado neste momento. Eu aqui sou apenas mais um dentro da direção, que ao fim e ao cabo acaba por ser a pessoa que dá a cara. Estou muito mais entregue às pastas dos problemas do que propriamente àquilo que é o dia a dia, porque tenho confiança nas pessoas, são pessoas capazes e temos um espírito de união e vivemos o clube com uma intensidade grande que torna prazeroso estar à frente de um barco complicado de gerir, como é o barco do Lusitano neste momento. Tendo tudo em dia, o Lusitano nesta altura já se pode candidatar a subsídios, coisa que não era possível até aqui. Temos essa questão, quando nós resolvemos a questão dos acordos nesse mês de dezembro de 2019, candidatámos-nos logo e tivemos esse apoio de todos. Esta situação desta questão, desta faturação que nós consideramos indevida, está-nos a complicar a vida a esse nível. Por isso eu digo que, se isto for resolvido, e se o Lusitano tiver razão nas suas pretensões, e tudo indica que sim, todos os prejuízos que o Lusitano neste momento está a ter por ter essa situação em cima da mesa para resolver, as pessoas serão chamadas naquilo que será a defesa dos interesses do Lusitano, que é para isso que nós cá estamos. É para intransigentemente defender os interesses do Lusitano. Quando chegaste à presidência do Lusitano, e aqui já falámos da vida do clube, quando chegaste à presidência do Lusitano, havia uma SAD de costas viradas para o clube. Qual é que foi a primeira coisa que fizeste? Então, a SAD é público e notório como é que as coisas funcionaram na altura da presidência do Luís Valente. Quem estava na altura ligado, portanto, à administração da SAD e o Luís Valente, saberá melhor que eu o que é que aconteceu e o que é que não aconteceu durante aquele período de tempo. Uma coisa eu sei,
é que não tenho a certeza absoluta e não tenho qualquer tipo de dúvida do lusitanismo do Luís Valente, não tenho qualquer tipo de dúvida que o Luís Valente, todas as decisões que tomou, foi imbuído num espírito de que tudo aquilo que ele decidia seria melhor para o clube e foi com o intuito de defender o clube. Portanto, as coisas não correram bem, como é óbvio, toda a gente sabe. A direção do Luís Valente, antes das eleições, rescindiu de forma unilateral o contrato com a SAD. E então, quando eu entro, aquilo que eu tenho em cima da mesa é que existe uma SAD, que existe um acordo entre a SAD e o clube que foi rescindido, e que foi rescindido porque em Assembleia Geral os sócios decidiram nesse sentido. É importante aqui, quando se fala de SAD e de clube, que fique bem claro uma coisa. Quem está na administração de uma SAD decide por si. Quem está na direção de um clube dá voz aos sócios. Então, a direção do Lusitano Ginásio Clube, e não tenho dúvidas que a direção do Valente terá funcionado exatamente da mesma maneira, simplesmente cumpre e age em conformidade com a decisão dos sócios. Se calhar foi esse o problema que o Lusitano teve durante algum tempo. É que eram feitas coisas sem esse aval, sem essa aprovação. Nós não funcionamos assim. Portanto, eu, quando peguei nessa pasta, vi que os sócios decidiram que SAD, não queremos. Nestas condições não há SAD. O que eu fiz foi tentei sempre, durante este processo, que se fosse viável a situação da SAD, porque eu não sou contra a SAD. Eu acredito que os clubes de Évora, sem investimentos vindos de fora, dificilmente poderão ambicionar, ou nos próximos anos, largos anos, dificilmente poderão ambicionar chegar a outros patamares, porque estamos no interior do país, porque as empresas sediadas em Évora e de Évora têm diversas dificuldades, na maioria dos casos, quanto mais poder apoiar os clubes. Portanto, eu acredito que essa solução pode ser uma solução viável. Mas os sócios votaram claramente que naquelas condições não quereriam. E tive acesso a esse acordo. O acordo, e como digo e volto a frisar que fique bem claro, não tenho dúvidas que o Luís, com as dificuldades que tinha na altura, achou que o acordo poderia ser um acordo viável. Eu vendo aquele acordo, não tenho dúvidas nenhumas que aquele acordo era completamente ruinoso para o Lusitano e que o Lusitano dificilmente sobreviveria mantendo aquele acordo. Também foi público e toda a gente sabe que a rescisão é feita porque há um abandono da parte da SAD em relação à equipe. Pedro, desculpa lá só uma coisa, mas quando chegaste e viste que o Lusitano só tinha 10% da SAD e outra pessoa, outra empresa, tinha 90%, tu achas o quê? Que foi, no tempo, a direção da altura estava aflita ou houve aproveitamento da outra parte? Joaquim, eu não estive presente nas negociações, volto a dizer... Mas uma coisa 90-10, quer dizer... Tudo bem, se eu faria o acordo dessa forma, não faria o acordo dessa forma, mas haveria outras formas de salvaguardar que, embora tivesse uma porcentagem mais pequena, e é uma coisa que é clara, quem paga tem que dispor, né? Se houver um orçamento de 1 milhão de euros por época, o clube, enquanto acionista da SAD, tem que fazer face à sua porcentagem desse montante. Ora, se houver um orçamento de 1 milhão de euros, se o Lusitano tiver 40% ou 50%, o Lusitano tem que apresentar 400 ou 500 mil euros para viabilizar esse orçamento. Ok, que também depois há as receitas, minimizam esse custo. Mas até chegar a divisões, segundas ligas, primeiras ligas, a aposta a fazer para lá chegar é grande. Mas para isso existem os acordos parasociais, em que ainda que uma parte tenha uma porcentagem mais pequena, poderá ter uma opinião decisiva em relação a determinados aspectos. E aquilo que houve naquele acordo é que o Lusitano não punha nem dispunha de absolutamente nada, recebia 1.000 euros por mês e tinha que suportar todas as despesas. Ficava sem publicidades, ficava sem absolutamente nada, recebia 1.000 euros por mês. O Lusitano paga 2.000 euros por mês. Penso que está tudo dito, não é? Agora, o que é que eu fiz? Foi a pergunta que tu me fizeste inicialmente. Portanto, eu cheguei, tenho esta situação, vejo que a federação rescindiu, não porque a SAD entregou a equipa para as mãos da direção gerir, foi isso que aconteceu. Toda a gente sabe que o anterior administrador da SAD, nesse período, esteve ligado e publicamente manifestou apoio a outro clube, na altura, o Estrela de Vendas Novas. Portanto, a direção decidiu rescindir e bem esse acordo. Eu, quando peguei, o que é que tentei fazer? Contactei o presidente da anterior administração, reuni com ele e disse que gostaria de tentarmos perceber e tentar fazer um novo acordo em que o Lusitano visse os seus interesses defendidos.
eu posso negociar contigo e mostrar nas minhas posições que estou a negociar para não dizer que não negociei, quando a minha real intenção não é negociar. Foi isso que aconteceu nessa primeira fase, cada um seguiu o seu caminho. Voltámos a falar e eu falei várias vezes durante este período de ano e meio, em que eu tive como presidente do Lusitano e a anterior administração estava a exercer o seu papel de administradores. Falámos várias vezes, promovi sempre eu esses contactos, promovi sempre eu e pedi eu sempre essas reuniões e nunca obtive, fizemos várias propostas, nunca obtive uma proposta de voto. Esta é a realidade. E pronto, e culminou, e é importante dizer isto, porque foi falado há 2 semanas, neste mesmo programa, há 2 ou 3 semanas, disto tudo, e houve partes que convinham ser ditas e que não foi dita, que quando, por exemplo, os 90% das ações decidiram ser vendidos, eu falei na altura com o presidente da administração e disse que o Lusitano queria ser o direito de preferência para a compra das ações. O Lusitano tinha o dinheiro para comprar os 90%, ficar com 100% da sua SAD e resolver este tema de uma vez por todas. O Lusitano não tinha estes capitais, mas eu e mais 2 elementos de direção estávamos na disposição de pôr esse dinheiro e devolver o Lusitano aos lusitanistas. O contrato previa que qualquer das partes que vendesse teria que dar o direito de preferência à outra parte. A nós nunca nos foi dado o direito de preferência para a venda das ações, porque vim a saber que afinal a venda, e foi dito também nesta entrevista, que a venda não foi feita uma venda das ações, foi feita uma venda da empresa que detinha as ações. Se de uma entrevista se tratasse, nesta altura teria-se feito a pergunta dos milhões, como se costuma dizer, porquê é que não foram vendidos os 90% e foi vendida a empresa? Era essa a pergunta que os sócios do Lusitano gostavam de ouvir, era essa a pergunta que os lusitanistas gostavam de ouvir, era essa a pergunta que a cidade de Évora gostava de ouvir. Porquê é que foi vendida a empresa e não os 90%? Curiosamente, numa entrevista de amigos, essa pergunta não surgiu. Qual foi a razão? Vamos ficar sem saber, sendo que há uma coisa que é clara. Se o Lusitano comprasse os 90%, o antigo presidente da administração, da presidente da SAD, não se iria manter. Vendendo a empresa, não dando o direito de preferência ao clube, entendo outro acionista, essa pessoa manter-se-seria. Terá sido ordenado, fica a questão no ar. E foi o caso, manteve-se na direção da empresa. De qualquer maneira, se o Lusitano tinha preferência e não foi comunicado ao Lusitano isso, foi ilegal. Não, porque o Lusitano tinha preferência para a compra das ações. As ações não mudaram de proprietário, porque a empresa que detinha os 90% continuou a ser essa empresa a deter os 90% da SAD. Aquilo que foi vendido foi a empresa. Então as ações não mudaram, não houve uma venda das ações, houve uma venda da empresa. Porquê é que foi vendida a empresa e não foram vendidas as ações? Esta é a pergunta. Então, mas nesse caso houve ali uma jogada de inteligência, digo eu, da parte do administrador, quer dizer, vendeu a empresa e ficou lá a mesma. Joaquim, eu sou do Lusitano e toda a gente se diz do Lusitano. Vivemos numa fase, toda a gente é do Lusitano, toda a gente é a favor do Lusitano. Então, se eu sou a favor do Lusitano, se o meu interesse é vender e ir-me embora, sabendo que há anos que dura um litígio entre o clube e a SAD, eu não saía de forma airosa, recebendo o meu dinheiro e deixando o problema resolvido e a SAD passar a ser 100% do Lusitano. Teve que haver aqui um fator. E o fator só pode ser por aqui. O que é que muda ser a empresária A, B ou C ou ser o Lusitano? É que a pessoa não se mantinha sendo o Lusitano. E sendo outra pessoa, lá está a manter-se. Qual é o interesse de se manter? Volto a fazer pergunta. Será que era ordenado? Pergunto. Podíamos ter ouvido a resposta a isto há 15 dias, mas infelizmente as perguntas que se impunham não foram feitas. Foi feita uma entrevista, uma conversa corriqueira,
onde se falou daquilo que se quis e não se falou daquilo que não se quis. E era isso que as pessoas queriam ouvir. Era isso. Porque é que a SAD, os 90%, a empresa foi vendida e não foram vendidos os 90%? Era isto que os litanistas queriam saber. E não souberam. Então tivemos uma hora a ouvir falar de tudo, menos daquilo que realmente é importante. Percebo porque é difícil explicar. Pedro, deixa-me só voltar um bocadinho atrás, mas o dono da SAD, quando aqui chegou, apresentou figuras, apresentou, por exemplo, o engenheiro Morteira Nabo, que foi presidente da Assembleia Geral por pouco tempo. Achas que isso pesou também nos sócios do Lusitano? Porque, quer queiramos, quer não, o Dr. Morteira Nabo é uma figura intocável no Lusitano. Acredito que sim. Eu tive oportunidade. Houve também as promessas dos relevados, dos campos, dos 8 anos da primeira divisão. Acho que os sócios do Lusitano foi um bocado atrás desse, não chama outra coisa, desse paleio, que ao fim e ao cabo foi uma venda de banha da cobra. Foi outra coisa. Foi apresentado um projeto, terá sido apresentado um projeto, eu não estive nessa Assembleia Geral. O que é certo é que ela foi votada, e aí, verdade seja dita, a SAD foi criada nestas condições e foi à Assembleia Geral. Eu não estive presente, mas foi. E foi o acordo que foi. Agora, se alguém é indiferente a nomes como o que acabou de referir, claro que não. Eu tive a oportunidade de conhecer Francisco Morteira Nabo pessoalmente e pô-lo a par daquilo que acontecia. O homem não fazia ideia que havia um litígio entre a SAD e o clube. O homem não fazia ideia de nada, foi convidado, é lusitano, sim senhor, gosto do Lusitano, aceitou, e a partir daí acabou. O homem nunca teve nas reuniões, o homem nunca fez nada. E assim que foi informado por mim e pela direção do clube daquilo que estava a acontecer e qual era a relação entre o Lusitano e a SAD, ele disse, eu sou do Lusitano, e apresentou a demissão, logo, na hora. Entretanto, também apareceram mais pessoas aí a quererem comprar a SAD. Tens conhecimento disso? Eu tive conhecimento e eu tive conhecimento que havia movimentações no sentido desses 90% serem vendidos através de duas pessoas que nos contactaram no sentido de que iriam comprar assado e que as coisas tinham que ser assim e tinham que ser assado e tinham que ser... Esta vontade do Lusitano aqui parece que conta muito pouco. E aquilo que nós dissemos foi: comprem aquilo que entenderem. A posição do clube é esta. Se houver condições diferentes, podemos conversar. Se não houver condições diferentes, não podemos conversar. Mas percebendo o que havia, contactei o anterior presidente da SAD e disse: tive conhecimento disto, como é que está, como é que não está. Fui informado das coisas e nós transmitimos realmente que queríamos comprar. Começámos com uma proposta, obviamente, de um valor mais baixo, sabendo que iríamos ter sempre o direito de preferência e não foi dado. O Lusitano neste momento não tem 100% da SAD porque foi feito o negócio de forma a que o Lusitano não pudesse exercer o direito de preferência. Direito esse que o Lusitano ia exercer. E estávamos aqui a falar do Lusitano no Campeonato de Portugal, um só Lusitano, que é o sonho e é a vontade dos sócios, né? Portanto, nós, direção, mais do que fizemos, não podíamos fazer. Mas, em janeiro, entrou uma nova administração, nunca nos foi apresentado ninguém. Quando o anterior presidente anunciou publicamente que iria sair, entrei em contato com ele novamente, estamos a falar em janeiro deste ano, janeiro de 2021, entrei em contato com ele novamente. Se uma vez que vai sair, acho que gostaria de conhecer a nova acionista, acho que não faz sentido, quer dizer, isto é público e notório, foi apresentado há meses, o clube é acionista da SAD, porque não pode deixar de ser, o clube não pode vender os 10% deles, temos a situação do Belenenses que se está a discutir com entendimentos, mas o que é certo é que até agora é isto que está em cima da mesa, e pedir-lhe, e ele na altura disse-me que sim, que ia falar com a pessoa e que me diria qualquer coisa, e até ao dia de hoje. Pedro, estamos a falar em janeiro esse onde a SAD ia bem classificada. Ora bem, nessa altura corria o risco, entre aspas, de subir aos campeonatos profissionais. Subindo aos campeonatos profissionais, a SAD tinha que ser certificada, certo? E não estava certificada na altura.
a SAD... Achas que foi uma maneira airosa do presidente, do dono da SAD na altura, porque ao fim e ao cabo chamamos-lhe assim, uma maneira airosa de sair ou passar a batata quente para o outro lado? Essa era uma pergunta que tinha que ser feita a ele. Eu não posso responder por outra pessoa, porque não... Atenção que agora, portanto, acho que já há mais um ano, derivado da pandemia, achados que podem jogar mais um ano sem estarem certificadas. Mas aqui naquela altura não podia, só podia com o aval do Lusitano, certo? Corrija-me se estiver errado alguma coisa. Não estás errado. Penso que podemos falar disso mais daqui a pouco, a questão da certificação, mas não fugindo aqui ao tema, a pergunta que me estás a fazer, se a venda tem a ver com saber que havia o problema da certificação e que mais tarde ou mais cedo isso iria ser impeditivo, essa pergunta eu não posso responder. Não era correto da minha parte estar aqui a responder em nome de outra pessoa. Eu não faço isso. Terá tido as suas razões. O dono da empresa, quando decidiu vender, terá tido as suas razões. Agora, eventualmente era mais uma pergunta que devia ter sido feita e que também não foi feita. E já agora vamos então, que tocaste aí no tema, as certificações. A SAD só pode jogar com o nome do Lusitano. Vamos ver. A SAD foi criada com um nome, não é? E o nome é Lusitano Ginásio Clube Futebol SAD. Então, está sempre ligada ao clube que lhe deu origem, ao clube mãe, como é chamado, não é? Está sempre ligado ao Lusitano. Por isso o Lusitano não consegue sair, rescindiu o contrato. Atenção, porque há aqui uma coisa que é importante referir, que as pessoas também não sabem, e que também não foi dito nessa entrevista, é que a SAD já aceitou a rescisão do Lusitano. Nós recebemos por escrito, é bom que as pessoas percebam isto, uma resposta no dia 26 de novembro de 2020, onde toca vários temas, e que me falou no parágrafo por fim, não nos resta senão aceitar a resolução efetuada por vossas excelências do mesmo com efeitos imediatos. Portanto, esta carta foi enviada pelo Lusitano, pela Lusitano SAD, assinada pela administração do Lusitano. Portanto, neste momento o acordo não existe porque o Lusitano rescindiu unilateralmente e porque neste momento temos em nossa posse um documento dado pela anterior administração em que aceita a rescisão. Portanto, neste momento o Lusitano tinha um problema completamente diferente do Belenenses, é que o acordo do Lusitano era um acordo sem prazo. E o acordo do Belenenses era um acordo, penso, por 5 anos. Portanto, e era aqui esta história que andava. Tínhamos que ir para o tribunal reconhecer a rescisão. Neste momento esse problema está ultrapassado porque a anterior administração aceitou a rescisão que o Lusitano fez. Algo que também podia ter sido dito há 2 semanas e também podia ter sido perguntado porquê aceitar, passado 2 anos, a rescisão. Mas as perguntas, infelizmente, não. As perguntas que verdadeiramente importavam não foram feitas, porque não se calhar quis causar incómodos a quem estava a ser entrevistado. Enfim, mas para a frente, tudo isto é passado, só estou aqui a tocar estes pontos. Mas eu ainda quero fazer mais uma pergunta. Naquela altura, a SAD, quando estava no campo Estrela, tinha uns amigos, chamamos assim. Saiu do campo Estrela, passou com outros amigos. Naquela altura, eu lembro palavras tuas que as pessoas não querias ninguém acima do muro. Ou estavam de um lado, ou estavam do outro. Houve clubes de Évora, não direi a darem a mão, mas pronto, a facilitarem talvez a vida à SAD. Como é que viste isso? Eu manifestei aquilo que foi o meu entendimento em relação a isso que aconteceu. Eu entendo que o presidente de um clube como o Lusitano ou qualquer outro clube da cidade, para além de ter uma responsabilidade perante o seu clube e os seus associados, há aqui também o aspecto social de estar à frente de clubes e tem que haver, na minha opinião, solidariedade institucional entre os clubes da mesma cidade. Ora, quando a coisa ao contrário, se o Juventude, se o Sport Lisboa e Évora, se os Canaviais, se qualquer outro clube tivesse um problema semelhante ao do Lusitano, em que, pela rescisão de contrato, a SAD não poderia jogar no Campo Estrela, o Lusitano abriria as portas, enquanto eu fosse presidente do Lusitano não abriria de certeza absoluta. Porque o Lusitano não ia ser uma solução. Nunca.
para manter um problema. E eu manifestei isto, falei na altura com o presidente do Sport Lisboa e Évora, disse que achava que... Porque a SAD treinou lá e jogou lá e a partir de uma certa altura já só jogava. Pronto, os interesses financeiros falaram mais alto. Se as pessoas fizeram alguma coisa de errado, não fizeram nada de errado. Tinham todo o direito de fazer isso e de abrir as portas. Tinham todo o direito de fazer e tinham legitimidade para fazer. Se eu faria, não faria. Mas eu sou eu. Chegou, portanto, a outra administração, portanto, a SAD foi vendida. Como é que foi o aproximar? Foi o Lusitano que se aproximou ou foi a investidora, uma senhora nigeriana, se não estou em erro, que se aproximou do Lusitano? Como é que chegaram a ao primeiro encontro? Então, o Lusitano foi contactado pelo advogado da nova presidente da administração, a tal investidora, a NECA, e foi contactado no sentido de falarmos e de haver uma reaproximação entre as partes e tentarmos viabilizar o projeto. Da mesma forma que com a anterior administração sempre tive disponível para falar, tendo nomeadamente promovido várias reuniões no sentido de resolver o problema, obviamente o Lusitano, como clube de bem, que à partida não vai desconfiar ou achar isto ou aquilo, seja de quem for, tem que estar receptivo. E volto a dizer, a direção do clube representa os sócios. Eu, enquanto presidente do Lusitano, tenho que estar disponível para falar com qualquer pessoa. Na minha vida pessoal posso estar ou não disponível, mas eu, enquanto presidente do Lusitano, tenho que estar disponível para falar com qualquer pessoa que me queira fazer uma proposta de negócio e a única coisa que tenho que fazer é levar à Assembleia Geral. E então, houve uma vontade de reaproximação, falei com a direção decidiu que sim senhor, que achava que eu deveria aceder. Acedi, conversámos, a gente sabe que acompanhei a investidora ao jogo com o Vitória de Setúbal, foi a primeira vez que vi a SAD a jogar, porque fui convidado por variedíssimas vezes. Também falei com a direção e achámos que devíamos, em prova de boa vontade e mostrando receptividade para que houvesse uma reaproximação entre o clube e a SAD, marcar presença nesse jogo. Fui a Setúbal, não porque pessoalmente fizesse grande questão disso, porque nunca vi nenhum jogo da SAD, nem fazia nenhuma questão de ver. Fui acompanhar a senhora, foi mais umas horas de conversa, acima de tudo por isto, porque nós, enquanto diretores e enquanto direção do Lusitano Ginásio Clube, temos de estar disponíveis para falar com qualquer pessoa, com qualquer entidade que nos queira fazer qualquer tipo de proposta de negócio, de parceria, do que seja, para levarmos aos sócios e os sócios mostrarem que não podemos levar a mais do mesmo. Aquilo que está decidido, está decidido. Aquilo foi, portanto, essa vez que foram ao Setúbal, segundo estás a dizer, foi a primeira vez, foi um encontro a dois, ou iam ter os vossos advogados, ou foi só um... Não, foi um convite, pela primeira vez, fui convidado... Falaram de quê? Obviamente falámos do assunto, falámos do tema, não numa negociação em concreto do que fosse, mas falámos abertamente das dificuldades que tem havido neste processo desde o início até agora, as coisas que o clube entende que são importantes para se poder resolver este problema, daquilo que será importante para os sócios e que os sócios já manifestaram, ou as coisas que correram menos bem, que foram todas, né? até à data. Do outro lado também houve, mas isso da casa dos outros saberão eles, também houve questões que foram abordadas aqui também nessa entrevista, e o outro lado terá uma opinião diferente, mas é o que é, isso ultrapassa-me, não diz respeito ao Lusitano, logo não me diz respeito a mim. E foi uma conversa informal, falámos, conhecermos, ganhar confiança, percebermos quais são as intenções, né? Ao que é que as pessoas veem. E quais é que são as intenções? Então, neste momento, e desde esse dia o que aconteceu foi em negociações diretas, e fui eu pessoalmente quem encabecei essas negociações, transmiti tudo à direção. Houve uma proposta e o Lusitano fez uma proposta para a pacificação das relações entre o Lusitano e a SAD, e para que fosse traçado um caminho em conjunto. Houve propostas, houve contrapropostas, mas basicamente aquilo que aconteceu e aquilo que foi posto em cima da mesa não era muito diferente daquele acordo inicial. Então o Lusitano deu as negociações por encerradas e
mantém-se a situação de um corte total de relações entre o Lusitano, relações institucionais entre o Lusitano Ginásio Clube e o Lusitano SAD. Hoje está assim. Fizemos ver às pessoas que não estávamos dispostos a aceitar aquelas condições, porque aquelas condições os sócios já votaram em Assembleia Geral e já disseram que não as queriam. Então, nós não vamos levar novamente a votação uma coisa que os sócios já votaram. Ou temos uma proposta que a direção acredita que salvaguarda os interesses do Lusitano, e aí vamos levá-lo aos sócios para ser aceite e votada e sufragada pelos sócios, ou então não há caminho. Aquilo que transmitimos foi, tendo em conta isto, damos as negociações são dadas por encerradas. A partir daqui, a direção dos Lusitanos estará sempre disponível. Atenção, a postura do advogado que representa a acionista teve uma postura irrepreensível. Todas as conversas que tive com a senhora também correram otimamente, com elevação. Não há qualquer tipo de... Foi uma relação completamente diferente daquilo que foi até aqui, verdade seja dita. Simplesmente aquilo que são as intenções, ou que foram as intenções até aqui, naquilo que é uma proposta para o clube, e aquilo que o clube e que a direção entende que deve haver, da mesma forma que não aceitámos com a anterior administração, não aceitámos por esta. Portanto, qual é que foi a proposta da SAD e a proposta do Lusitano? Não posso. Ela foi aprovada em Assembleia Geral, portanto é pública. Não, vamos lá ver. Houve uma proposta e um acordo que foi aprovado em Assembleia Geral que foi rescindido, certo? Agora tivemos em fase de negociações. Essas propostas não podem ser divulgadas publicamente porque incorria aqui eu pessoalmente a ter problemas mais tarde. Aquilo que terá que ser feito é que quando houver uma proposta, se houver uma proposta, porque como eu estava a dizer, foi transmitida à outra parte, que as negociações não estavam a caminhar, então que o Lusitano terminaria a negociação, mas foi transmitido que estamos sempre dispostos a falar e estamos sempre dispostos a conversar se tiverem uma proposta diferente para nos apresentar. Da mesma forma que estivemos disponíveis para falar com a anterior administração se tivesse uma proposta para nos apresentar. A anterior administração não teve uma proposta nova para nos apresentar. Esta administração, as propostas que fez não foram aceitas pela direção. Se aparecer uma nova proposta, ótimo. Retomamos de imediato as negociações. Agora, há uma coisa que tem que ficar aqui bem clara, e já o disse muitas vezes, e as pessoas têm que entender isto. O tempo em que o Lusitano Ginásio Clube fazia acordos que eram maus para o clube e que não defendiam os interesses do clube, acabaram. A partir daqui, e com a entrada desta direção, o Lusitano Ginásio Clube faz acordos com qualquer entidade e parcerias, desde que sejam boas para o clube. E não é boas para o Pedro Caldeira, nem para qualquer diretor. É boas para o Lusitano Ginásio Clube. Foi para isso que os sócios nos votaram nesta lista, para que os interesses do Lusitano sejam defendidos. E nós vamos fazer o nosso melhor para defender os interesses do Lusitano. Acordos ruinosos já chega. Temos décadas de acordos ruinosos. Pedro, de Portugal à Nigéria é muito longe. O acordo entre o Lusitano e a administração da SAD está muito longe. Não pode só... Há grande diferença entre a vossa proposta e a deles. Neste momento as negociações estão já me disseste, mas a proposta que vocês fizeram estava muito distante de... No nosso entendimento, as propostas que foram apresentadas... Achas que há hipótese de chegar a mais? Da nossa parte, a porta está completamente aberta. Da nossa parte, a porta está completamente aberta. Agora, há uma coisa há coisas que têm que ser entendidas. E que é, o Lusitano é um clube que tem despesas. Como já falámos aqui, e certificação, e podemos lá voltar e entrar nesse campo para seguir a fundo, a certificação de uma equipa de futebol sénior implica formação. Uma equipa para estar no Campeonato de Portugal, não nesta temporada, mas na próxima. Não em 21-22, mas 22-23. Já era para ser nesta. Implica certificação nível 3. Isso implica quantidade de coisas que o clube tem que garantir para que a SAD e a equipa da SAD possa estar certificada. Então, o Lusitano tem que ter apoios. Não pode haver sentido único aqui, que é o clube proporciona, o clube faz. Isto era o que havia no outro acordo e os sócios disseram que não queriam. Acredito que os sócios possam voltar a viabilizar a solução SAD se os interesses do Lusitano estiverem acautelados.
O Lusitano quer ter futuro, o Lusitano quer ter mais formação, quer ter melhor formação, com melhores condições para os miúdos treinarem, e temos que lá os ter, porque neste momento é uma imposição da Federação Portuguesa de Futebol de que os clubes têm que estar certificados e que têm que ter certificação, e isto foi divulgado neste momento no Distrito de Évora. O único clube certificado com 3 estrelas é o Lusitano Ginásio Clube. Portanto, o único clube que pode dar aqui a uma SAD a hipótese de estar a disputar a partir da época 2022-2023 o Campeonato de Portugal é o Lusitano Ginásio Clube. Oxalá muitos outros tenham a mesma certificação já no próximo ano. Para nós era motivo de grande satisfação. Não temos aqui nenhuma bandeira que somos os únicos com 3 estrelas. Mas é uma realidade neste momento. Mas tudo isto implica uma quantidade de equipas, implica treinadores, implica luz, implica uma quantidade de custos. O Lusitano tem custos enormes derivados da formação. E quem vier, seja quem for, pegar e querer pegar na equipa da SAD de bem com o clube, não pode só levar os frutos deste trabalho. Tem que entrar naquilo que são as despesas. Porque, como digo, maus acordos já fizemos o suficiente. Nós temos um acordo que foi rescindido, temos um acordo que a rescisão foi feita, foi aceitada pela direção, pela anterior administração da SAD. Nós não vamos fazer outro acordo para nos pôr na mesma situação. Pedro, então, segundo eu estou a perceber, para o ano a SAD ainda pode jogar como está a jogar, para o outro ano a seguir, a SAD já não pode jogar. Acaba aí. Estou a trabalhar nesse assunto há vários meses. Neste momento nós temos na nossa posse um documento da Federação Portuguesa de Futebol, que tenho aqui, assinado por um vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, onde diz que, questionado pelo clube sobre como é que poderia ou não a SAD certificar-se, diz o seguinte, ponto 1, artigo 24, Clube Fundador e Sociedade Esportiva. O Clube Fundador e a respectiva Sociedade Esportiva podem, no processo de certificação, cumprir em conjunto os critérios, constituindo ambos uma única entidade formadora, devendo, no entanto, cada uma das entidades ser obrigatoriamente representada pelo respectivo diretor ou quem o substitua. Ou seja, a SAD, para certificar com o Lusitano Ginásio Clube, algum diretor do Lusitano Ginásio Clube tem que lá estar. Ou seja, o clube tem que autorizar que a SAD certifique através do clube. Ponto 2. Para os efeitos do número anterior, o preenchimento dos critérios depende de acordo escrito celebrado entre as duas entidades. Ou seja, para ir ao processo de certificação, tem que haver um acordo escrito celebrado entre as duas entidades. Portanto, o facto do Lusitano Ginásio Clube ser o clube-mãe da SAD não dá à partida a possibilidade da SAD certificar através do clube. Carece de autorização. E depois diz, o Lusitano SAD apenas pode obter a certificação como entidade formadora desde que venha ao processo de certificação em conjunto com o clube fundador. Neste caso concreto, em conjunto com o Lusitano Ginásio Clube. Para o efeito, e conforme decorre do número 2 do artigo número 24, é necessário um acordo escrito celebrado entre as duas entidades, ou seja, o Lusitano Ginásio Clube e o Lusitano SAD. Portanto, a Federação Portuguesa de Futebol diz-nos que a SAD não se pode certificar com outro clube que não seja o Lusitano. E que, para se certificar com o Lusitano, tem que ter um acordo por escrito com o Lusitano. Aquilo que está previsto é que, no Campeonato de Portugal, em 2021-2022, podem entrar sem certificação. 2022-2023, os clubes não podem participar. Não podendo participar, deixem diretos ao campeonato distrital. É aquilo que está neste momento. E de lá não sairão enquanto não tiverem certificação. É isto que vai acontecer na altura, não é? Eu sei que o Lusitano Ginásio Clube tem este documento pela Federação Portuguesa de Futebol, que alguma alteração a isto que foi dado como certo ao Lusitano Ginásio Clube terá neste processo revés importantes para o clube. Alguém terá também que responder por eles, nesse sentido. Pedro, a SAD administrou a equipa de futebol no ano, não subiram, ganharam a taça de digital, no outro ano a seguir saíram para vendas novas, e o Lusitano nesse ano sobe. Mas tanto quanto sei, a SAD não pôs lá nem um cêntimo para que apagou, foi tudo à conta do Lusitano. Certo ou errado? Tudo isso diz respeito ainda à anterior direção. Sim, mas tens conhecimento disso? Aquilo que é dito, e eu não tenho razão nenhuma para duvidar, pelo Luís Valente, por tudo o que já falei em relação a ele, que não tenho dúvidas nenhumas do seu lusitanismo e da pessoa que é que realmente a SAD não fez qualquer tipo de pagamento. E não houve qualquer tipo de pagamento. Aliás, é isso que está na base
da rescisão contratual feita pelo clube e que foi aceito pela SAD, passado 1 ano e passado 2 anos, como acabei de demonstrar aqui. O Lusitano sobe e a SAD chega-se à frente. Fomos nós que subimos SAD, certo? Foi assim que aconteceu ou não? Palavras muito diretas. Basta as pessoas relembrarem-se de tudo aquilo que foi escrito pelo anterior presidente da SAD nessa altura. Antes de sair, as pessoas despediram-se publicamente no Facebook. Adeus, vamos embora, e agora que vem a formação para ver os resultados que vão obter com a formação. E depois, mas eu sinceramente ainda gostaria de estar aqui a querer falar das pessoas que já saíram, porque eu tenho respeito por todas as pessoas. E as pessoas estavam, neste momento já não estão. E eu penso que até aqui nesta entrevista já esclareci aquilo que realmente é importante as pessoas saberem, que é a disponibilidade que esta direção sempre teve para falar e para negociar e para tentar receber um acordo. Eu tenho respeito pelas pessoas, e às vezes que falei com o anterior presidente, nós falámos sempre um com o outro de uma forma correta e com a elevação necessária. Simplesmente fiquei à espera de algumas coisas que nunca aconteceram. Agora, isso está falado, quer dizer, isso é público. A apresentação de jogadores de Vendas Novas foi pública na página do Facebook. É só ir lá e buscar, se alguém não tiver, eu tenho tudo guardado. Foi público despedir-se, foi público a junção ao Vendas Novas, de uma forma clara ou apenas a apoiar, não sei. Esse é que houve jogadores que foram contratados pelo Estrela de Vendas Novas que agradeceram publicamente a intervenção dessa pessoa. Portanto, isso é claro. Pedro, mas portanto, aí há uma coisa, o Lusitano sobe divisão, não ganha a taça Guinness Vital. Sim. Perdeu a taça Guinness Vital com o Juventude. Mas a seguir vai jogar a Supertaça. Reguemos, ganha a Juventude. Tanto quanto sei, é uma marca de equipamentos que oferece ao clube vencedor. E também, tanto quanto me disseram, quando o Lusitano que subiu, os diretores do Lusitano, foram à associação para irem buscar esses equipamentos, já a SAD lá os tinha ido buscar. Tens conhecimento disso? Não. É como te digo, Joaquim. Eu falo tudo daquilo que tiver que falar a partir do momento em que sou presidente do Lusitano e daquilo que tenho conhecimento e que vi em documentos do passado. É esse tipo de situações. Ouvi essa história, como vocês ouviram, como tu ouviste, mas eu não posso ser eu a chegar aqui e dizer que os equipamentos foram levantados ou deixaram de ser levantados, porque eu não estava lá e não fazia parte desta história. E não quero estar aqui também a difamar ninguém de uma situação em que eu não fazia parte da direção do Lusitano, não fazia parte da SAD, não posso dizer nada sobre isso. Pedro, no que toca à SAD, há mais alguma coisa a se adiantar? Fazendo um resumo disto, porque isto é uma coisa engraçada, que é o Lusitano criou uma SAD, somos todos contra a SAD, toda a gente estava contra a SAD, o Lusitano, toda a gente, menos os lusitanistas, como é óbvio, o Lusitano entra em ruptura com a SAD, agora somos todos a favor da SAD. O presidente do Lusitano vai ver um jogo a Setúbal com a nova administração e pode haver um entendimento. Voltamos a ser todos contra a SAD. Nos relatos nota-se isso. Nas entrevistas nota-se isto. A SAD passou a ser outra vez. Agora, como eu estou aqui a dizer que não há acordo, agora vamos voltar todos a ser a favor da SAD. É uma coisa interessante. Então aquilo que eu quero aqui dizer novamente é o seguinte, é que a direção do Lusitano sempre teve, para fechar o tema da SAD, a direção do Lusitano sempre esteve disponível para falar com a anterior administração, como esteve disponível para receber a nova presidente da SAD e falar com a nova administradora da SAD, que teve uma postura correta com o clube, respeitando o clube, uma postura respeitadora. As propostas não foram aquelas que nós entendíamos que eram as propostas justas e que têm que estar em cima da mesa para viabilizar o assunto. Acabou a negociação. Clube e SAD, corte de relações institucionais, mantém-se totalmente. Clube com as portas abertas para retomar a negociação quando houver uma proposta. Tem que haver uma proposta. Dois não fazem o que não querem e tem que haver vontade das duas partes. E nós entendemos que já cedemos nas coisas que poderíamos ceder, porque não tem problema nenhum de assumir aqui isto. O Lusitano vive melhor com o clube e SAD. Se o acordo for bom para o clube. E acho que isto é claro.
Quando as pessoas dizem, era todos contra a SAD, agora é tudo a favor da SAD. Não, é todos contra a SAD quando a SAD não traz nada de bom para o clube. E somos todos a favor da SAD se a SAD trouxer alguma coisa de bom para o clube. Portanto, estamos cá para conversar, estamos receptivos a voltar a negociar, se aparecer e vier para cima da mesa uma proposta que se aproxime no mínimo mais daquilo que são as pretensões do clube. Até que isso aconteça, está tudo igual. Está tudo igual, confiantes que a questão da certificação vai... joga a favor do Lusitano. Joga a favor do Lusitano, até porque fizemos também o mesmo pedido de esclarecimento em relação à Associação de Futebol de Évora, que gentilmente nos respondeu claramente que o Lusitano SAD só se pode certificar como entidade individual em conjunto com o Clube-Mãe, sendo o Clube-Mãe o Lusitano Ginásio Clube. Em relação ao ponto 2, o Lusitano SAD não pode participar na época 21-22 na terceira liga, não pode participar já nesta liga, se por acaso subisse já não poderia participar. A época 21-22 pode participar no Campeonato de Portugal, na época 22-23 não poderá participar no Campeonato de Portugal, de acordo com o regulamento das provas do Campeonato de Portugal emitido pela Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, a Associação de Futebol de Évora reitera aquilo que é dito pela Federação Portuguesa de Futebol. Em relação à participação no distrital, há uma intenção da parte da Associação, e bem, que na Liga Elite os clubes passem a ter que ter certificação, pelo menos de uma estrela, para incentivar os clubes a terem futebol de formação. Se há dinheiro para jogadores de equipas de futebol sénior vindos daqui e do outro lado, também tem que haver dinheiro para a formação, porque os jovens, nós não nos podemos esquecer, o Estado tem o dever constitucional de garantir que a população tem acesso ao desporto. O Estado demitiu-se dessa função há muito tempo. Os clubes assumiram essa função. Então o papel social que se fala hoje em dia dos clubes passa por aí. E nós devemos ter as portas abertas para os jovens praticarem desporto. Então, se for necessária a certificação para a divisão de elite, e mesmo que nós vamos imaginar que o Lusitano SAD se mantém no Campeonato de Portugal na próxima época. E na outra época a seguir, portanto 22-23, a SAD não tem certificação porque entretanto ainda não chegou a acordo. Se esta intenção da direção da associação com a qual nós concordamos se mantiver, a SAD vem direta para a segunda divisão distrital, não podendo sair da segunda divisão distrital. Pedro, acho que no que toca à SAD está tudo falado. Caminhamos a passos largos também para o final, mas aqui temos ainda outro programa para falar. Silveirinha, Campo Estrela, Silveirinha, como é que estão as coisas? O processo está em tribunal, como é público e notório. Foram feitas 2 ou 3 audiências. Infelizmente, por esta situação toda desta pandemia, teve que ser interrompido e está sem data marcada para a continuação das audiências. O que é que há a dizer sobre esse tema? Eu já tive uma vez neste programa e foi-me feito um interrogatório com o pretexto de um convite para falar de mim, foi-me feito um interrogatório. E houve várias coisas que foram ditas e que eu disse e que volto a dizer, e na altura, como era presencial, estava munido dos documentos. Este negócio é simples. O Lusitano Ginásio Clube, a direção do Lusitano Ginásio Clube, à data, levou à Assembleia Geral uma proposta que passava por o Lusitano fazer uma permuta do Campo Estrela por um complexo desportivo na herdade da Silveirinha, com 50 mil metros quadrados, onde teriam de fazer parte 2 campos de futebol de 11, mais uns campos de futebol de 7, uns campos de futebol de 5, um edifício com 1000 metros quadrados, cuidado de coisas. E é claro, nesse ponto, a ata da Assembleia Geral. No fim do parágrafo diz vírgula, depois de escrever o complexo diz vírgula e diz propriedade plena do Lusitano Ginásio Clube. Então, os sócios autorizaram a direção para trocar o Campo Estrela por um complexo esportivo constituído por todos esses campos e por esse edifício com 1000 metros quadrados, que teria que ser propriedade plena do Lusitano. Até à data, o Lusitano, o Campo Estrela passou logo ao nome dessa entidade, neste caso é a Évora. O Lusitano nunca tive a Silveirinha em nome dele. A Silveirinha nunca foi do Lusitano. Porquê? Não sei. Mais uma pergunta que ninguém faz.
Entretanto, há uma quantidade de coisas que acontecem e que foram já ditas e reditas publicamente que para mim valem zero. Para mim conta a vontade dos sócios do Lusitano e aquilo que os sócios autorizam. Como eu disse há pouco atrás, falando da minha direção, a direção está legitimada para fazer, pode ter os atos de gestão normal, mas quando envolve património, os estatutos do clube são claros. Carece da aprovação em Assembleia Geral. E esta foi a única Assembleia Geral que houve. O que é que acontece? Em 2008, portanto, este negócio começa com a direção presidida pelo Moraes Santos e depois há a saída dessa direção e entra uma outra direção com outro presidente, João António Brito. E o negócio que foi aprovado na Assembleia Geral foi este, e em 2008, eu estou aqui em dúvida se é 2008, 2006 ou 2008, mas penso que é 2008, há uma reunião entre as duas direções. A direção anterior foi quem deu início ao projeto e a nova direção, onde dou o negócio por concluído como está. Mas isto, quando sei, tem que ser aprovado em Assembleia Geral. Evidentemente. Quando nós trocamos 2 campos de futebol de 11, não sei quantos campos de futebol de 7, um edifício com não sei quantos metros quadrados, por uns balneários, um lavado e uma bancada, tem que ir lá dizer assim, olha, afinal, não vai ser isto tudo. Afinal, é só isto que aqui está. Então, qual é o entendimento? E o que o Lusitano diz é o seguinte, até que esteja feito, durante estes anos todos esperou-se, fosse feito na Silveirinha que era para ser feito, e que fosse passado para o nome do Lusitano. Não foi. Passaram 2 décadas quase, que depreendemos que já não vai ser feito. Até porque, inclusivamente, há um acordo com o Lusitano SAD para que o Lusitano SAD esteja na Silveirinha, né? Nem invadiram aquilo. Atenção, que isto é importante. É que o Lusitano SAD estava lá porque o Lusitano SAD estava ligado ao clube e havia o contrato, o acordo em que o clube cedia aos direitos. O contrato foi rescindido e a rescisão foi aceita. Então, através do acordo do Lusitano, deixou de haver legitimidade para que a SAD esteja na Silveirinha. Se há outro acordo entre essas duas entidades, a mim ultrapassa-me. A mim cabe-me fazer esta ressalva. E então, aquilo nunca foi feito lá e nós entendemos que o contrato foi incumprido. O contrato foi incumprido porque aquilo não foi feito. Já esperámos 20 anos, ou quase 20 anos, e ainda lá não está o que era. Devolvam-nos o Campo Estrela. Pedro, então, neste caso, nesta altura, se a Silveirinha está em nome da Évora Urbe, é isso? Exatamente. Sim. O Campo Estrela está em nome de quem? Da Évora Urbe. Também. O Lusitano, nesta altura, é dono de zero. O Lusitano está no Campo Estrela, o Lusitano tem um contrato com o Dato, que foi feito na altura para que o Lusitano pudesse desenvolver a sua atividade no Lusitano, no Campo Estrela, enquanto a Silveirinha não estivesse pronto. Já passaram, foi 20 anos e aquilo não está pronto. E havia prazo para aquilo estar pronto? Não, penso que não. Portanto, nessa altura, ninguém pode pôr o Lusitano. Não, há uma ação que foi posta, e é esta ação que nós estamos a disputar, em que querem que o Lusitano entregue o campo. E o Lusitano diz que não entrega o campo porque nunca foi feito na Silveirinha aquilo que lhe foi prometido. Aquilo que lhe foi prometido e aquilo que os sócios autorizaram e avalizaram em Assembleia Geral. Então, como não foi feito e como não vai ser feito, queremos o campo. Não só não saímos do Campo Estrela, como queremos o Campo Estrela de volta. Ou então acaba o que tem que fazer na Silveirinha. É isto. É tão simples quanto isto. E achas que isso é uma situação que vai durar mais outros 20 anos ou não? Não, acredito que não. A Câmara tem alguma coisa a ver com isto? Não. Não. A Câmara não está. A Câmara, na minha opinião, vamos lá ver, quando há um processo judicial há 2 hipóteses, né? Ou ganha uma parte ou ganha outra parte. Se o Lusitano perder o Campo Estrela, eu acho que a Câmara Municipal, nessa altura, tem que entrar. Porque um clube com mais de 100 anos de história e com perto de 400 atletas, com o papel social que tem para desenvolver, eu acho que a Câmara Municipal, seja qual for o executivo que na altura esteja em exercício de funções, terá que fazer parte da solução. Terá que fazer parte. Falaste, eu não podia deixar de fazer esta pergunta. Falaste que o Lusitano, nesta altura, é dono de zero. O Lusitano fez um pavilhão, ou tentou fazer um pavilhão lá embaixo, no Campo Estrela. A Câmara embargou. Está embargado ainda, tanto quanto sei. Sim, porque foi embargado porque os proprietários. Eu estava a tocar no assunto, ainda não vou fugir à questão, mas era um assunto que nunca falei publicamente sobre ele, mas não tem problema. Ainda vim para aqui com uma entrevista combinada contigo e se tu puxas o assunto eu tenho que responder. Nós decidimos fazer
algo coberto para que os miúdos pudessem, eventualmente em dias de muita chuva, poderem treinar ali debaixo. Aliás, nem foi o Lusitano, isto foi um acordo que foi feito com a pessoa com a entidade que estava a explorar o bar, e já nem tenho os contratos muito presentes. Portanto, foi posta ali aquela estrutura para poder ter várias utilizações. E aquele me embargou, a justificação que nos foi dada foi porque houve denúncias, nomeadamente denúncias do proprietário do espaço, da EVURB. Ou seja, atenção que estamos aqui a falar de uma empresa, e para quem não sabe, os responsáveis pelos atos da empresa são os gerentes das empresas. Okay? Portanto, a gerência da EVURB decidiu fazer essa denúncia, a obra parou e está lá. Deixei de te ouvir, Joaquim, não estou a ouvir. Sim, estamos mesmo a atar já, como diz o outro, estamos a atar o saco. Como é que vês agora o Lusitano, a paragem do campeonato, isto entramos no futebol, a paragem do campeonato, nesta situação, como é que vês isto? Então, vamos lá ver. Eu acho que neste momento tem sido essa a posição que o Lusitano tem tido nas reuniões que tem havido com os clubes e com a associação. Estamos a viver todos, a humanidade, uma fase em que valores mais altos se levantam. E a questão da saúde pública tem que estar à frente de tudo. Seja feita justiça à Associação de Futebol de Évora, que tem feito de tudo para que fosse possível retomar os campeonatos, tem sido a vontade do seu presidente, tem sido a vontade das pessoas que o rodeiam, tem sido a vontade dos clubes, alguns clubes com mais vontade, outros com menos vontade, mas realmente mostrou-se que é impossível, e entre acabar um campeonato, que era o que estava em cima da mesa, era fazer o campeonato até ao fim da primeira volta, não havendo taça, ou acabar já o campeonato e fazer essa taça de início vital. O campeonato até ao final da primeira volta a parar já acaba por ser um campeonato incompleto. Então é um campeonato incompleto que acaba. Quem está em primeiro lugar não tem culpa absolutamente nenhuma disso. A União de Montemor irá subir ao Campeonato de Portugal. Aproveito para lhes desejar as maiores felicidades e a maior das sortes nessa nova fase do clube, e vamos disputar a taça de início vital com a ambição que o Lusitano tem e tem que ter em qualquer uma destas provas, que é vencê-la. É isso que nós vamos tentar fazer. Se o conseguirmos, ótimo. Se não o conseguirmos, parabéns a quem a vencer. Pedro, contigo é presidente, onde é que é o lugar do Lusitano? Com ou sem SAD? Com ou sem SAD. Sim, onde é que é o lugar do Lusitano? Com SAD, vamos lá ver, com SAD podemos pensar e analisar coisas de uma forma mais rápida, não é? Desde que salvaguardando os interesses do Lusitano, como já acabei de dizer e redizer várias vezes durante esta entrevista. Se não houver acordo com a SAD, e se não houver um novo acordo, se não houver uma nova proposta que nos seja apresentada que permita viabilizar um acordo, o futuro do Lusitano é sem SAD. Sim, mas no distrital e no nacional... O futuro vai ser um futuro sólido, assente em rigor, cumprimento de obrigações, não dever nada a ninguém, e se para cumprir todas as obrigações nós conseguirmos chegar, ou seja, nós vamos chegar onde seja possível chegar cumprindo as nossas obrigações, não vendendo nada como outros fizeram porque já não há nada para vender. E mesmo que houvesse não vendido, estamos a tentar recuperar e garantir que nunca mais ninguém vende, que essa é uma intenção, se recuperarmos o Campo Estrela, que fique completamente a qualquer direção sem ter poderes para poder vender. Vão fazer uma alteração aos estatutos, é isso? Se nós recuperarmos o Estrela, vamos propor aos sócios uma alteração aos seus estatutos para garantir que o Lusitano no futuro não vai ter os problemas. Vê uma coisa, esta direção pega num clube sem campo, pega num clube com um problema de uma SAD, pega num clube, nas condições em que já falámos atrás, em que estavam, e no meio disto tudo apanha uma pandemia. Não há na história do futebol laborense uma direção que tenha tido pela frente as adversidades que nós temos. E posso dizer que nós, as últimas contas que temos são as de setembro de 2000 nós em setembro, até setembro de 2020 estávamos com saldo positivo. E pagando tudo a toda a gente. Portanto, então para responder à tua pergunta, o Lusitano vai chegar onde puder, não vendendo aquilo que é dele e pondo em causa o futuro do clube, como foi feito no passado,
sem fazer acordos ruinosos, como foi feito no passado, sem prometer mundos e fundos e ficando a dever, como foi feito no passado. Segundo eu estou a perceber das tuas palavras, primeiro as obrigações e depois as deduções, certo? É assim, vamos ver uma coisa, Joaquim, é assim que eu governo a minha vida e é assim que nós todos governamos as nossas vidas pessoais. E nós, quando vamos para as direções dos clubes, temos que manter os mesmos princípios, não é estar lá durante 5 ou 6 ou 7 anos, abrir o buraco e depois que venha alguém fechá-lo. Eu quero, e para mim é um ponto de honra, que o Lusitano não contraia €1 de dívida durante o tempo em que eu for presidente do Lusitano. A minha direção tem exatamente a mesma opinião. Enquanto nós cá estivermos, o Lusitano não pode ficar devedor a nada nem ninguém. Pedro, agora sim, chegamos ao fim. Estás à vontade para dizeres o que queres, o que sintes, o que vai na alma. Que quero dirigir-me aos lusitanistas, como é óbvio, porque eu hoje estive aqui a dar algumas novidades, porque nós estamos impedidos de fazer Assembleias Gerais e podemos falar aos sócios, que seriam em condições normais as primeiras pessoas para quem nós falaríamos, e depois, se fosse necessário, estaria aqui contigo com todo o gosto, como estou, a falarmos de todos os temas. Nós estamos um pouco impedidos, agradeço-vos a oportunidade que deram de nós podermos falar e explicar tudo aquilo que tem estado a acontecer. Garantir aos sócios do Lusitano que os interesses do Lusitano vão continuar a ser defendidos de forma intransigente enquanto nós aqui tivermos. Garantir aos sócios do Lusitano que nós não vamos dar passos maiores que a perna, como acabei de dizer. Garantir aos sócios do Lusitano que a direção do Lusitano está aqui com um único objetivo, que é defender os seus interesses. Aqui não existem interesses pessoais a nível, seja ele qual for. Contamos com o apoio deles assim que seja possível voltar a ter público no Campo Estrela. Agradecer da forma como tem estado a haver o crescimento dos sócios e o clube tem estado a crescer a todos esses níveis. Esses são indicadores realmente importantes e que estejam connosco quando tiverem que mostrar de que lado é que estão em qualquer situação, nomeadamente na da SAD, que mostrem, como têm mostrado até aqui de forma inequívoca. E o futuro há de ser risonho, com certeza. Pronto, Pedro, os nossos agradecimentos, felicidades para o futuro e contamos contigo sempre que estiveres disponível. Então, boa tarde e até uma próxima oportunidade. Agradeço mais uma vez o convite. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM.